Boa noite. O A Crítica na TV começa hoje denunciando problemas com a produção de queijo em Altazes. O queijo coalho artesanal corre o risco de deixar de ser fabricado por falta de matéria-prima. Mas, além disso, o que também chama a atenção são as condições de higiene na fabricação e no transporte do queijo. Nossa equipe foi até lá para ver de perto como é feito esse manuseio. E o que constatamos foi a total falta de cuidado com o produto que vai parar na mesa do consumidor. Este é apenas um dos portos no município de Altazes, onde os queijos artesanais são descarregados. Não existe muito cuidado no transporte. A maioria é trazida no fundo de canoas, embalada em sacos comuns. Alguns transportadores reconhecem que chegam a mergulhar os queijos no rio, mas com a nossa equipe presente, eles evitaram fazer a lavagem. Claudinei compra o quilo por R$ 13,00 e vende por R$ 14,00 nesta vila. O lucro é pouco porque ele não é o produtor. Quanto o senhor trouxe hoje? Eu trouxe uns 400 quilos. Quanto que o senhor vai ganhar mais ou menos? Ganhando R$1, né? R$400, né? Vale a pena? Vale. Muitas queijarias são improvisadas como esta. O flutuante fica bem ao lado dos porcos porque o soro, que é descartado, serve de alimento para os animais. Algumas queijeiras são feitas de madeira e o produto é preparado no chão. Como é difícil saber a procedência, muita gente aproveita o valor mais em conta. Este visitante comprou o produto pensando apenas no preço. Aqui é mais barato, mas está muito caro o quilo de queijo. Aqui você paga quanto e lá quanto? Lá eu pago 22, aqui eu pago 14. Depois que o queijo é descarregado das canoas, ele é pesado e identificado. Essas marcas que vocês veem aqui identificam de onde vem a queijeira. Hudson, Lica, a fazenda que fabricou esse produto. O queijo amarelo é da vaca e o queijo mais branco é da búfala. A gente percebe, inclusive, que a produção do queijo amarelo nesse momento é bem menor porque o gado está muito magro. Hamilton transporta e vende grande parte dos queijos para as feiras de Manaus. Ele explica que de 2009 para cá, a produção caiu muito, elevando o preço que variava na época entre R$ 2,50 a R$ 3,00 o quilo. Para ele, só vale a pena continuar comprando queijo porque ele traz produtos para a vila. Se fosse só para vir buscar o queijo, não dava, por causa da quantidade que está pouco. Como eu trago a mercadoria de lá para os comércios, aí já levo o queijo. Aí dá para escapando. Com o mercado em crise, produtores como seu Manuel não conseguem investir muito. O coalho dele passa 2h30 para chegar aqui. Mas eles já receberam a informação de que vão ter que mudar o modo de fabricação. Estão falando que tem que ser pasteurizado, né? E esse nosso não, era artesanal, né? E agora vai ser pasteurizado. Eu estou fazendo uma fábricazinha aí, né? E vou ter que comprar um pasteurizador. Só que eu tenho uns colegas aí que não vai ter condições de comprar, né? Pois é, e esse queijo produzido sem nenhum cuidado no manuseio é vendido livremente nas feiras de Manaus e em outros municípios vizinhos. Nesse caso, o consumidor não tem como saber a procedência do material que está comprando e acaba colocando em risco a própria saúde. A repórter Larissa Santiago está nesse momento com o representante da Devisa. Boa noite, Larissa. Nossa dúvida é que tipo de problema o consumo desse queijo pode trazer para o consumidor? Boa noite para você também, Amanda. Meu boa noite para você de casa. Olha, uma série de complicações, né? Para começar, da saúde. Principalmente porque é nessa época do ano que são mais comuns as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Ao meu lado já está aqui o Jackson Alagoas, ele que é subgerente da Vigilância Sanitária. Jackson, como é que funciona isso? Por que é mais comum doença transmitida por alimentos nessa época do ano? Exatamente. Essa época do ano, com a elevação das temperaturas, a ocorrência desse tipo de situação é mais comum. O queijo em si é um alimento muito rico em água. Então as bactérias têm preferência por alimentos que têm essa riqueza de água. Fica mais fácil para a proliferação e as altas temperaturas, elas contribuem para a elevação dessa proliferação no alimento. Agora, quanto a essa matéria que a gente viu aí ainda há pouco, é responsabilidade de quem essa fiscalização? Enquanto produção, a responsabilidade legal é dos órgãos da agricultura, no caso aqui, o ADAF. A ADAF que é responsável por essa fiscalização. Mas a Vigilância Sanitária, a Fundação de Vigilância e Saúde, ela tem tomado iniciativas de orientação para a população e para os comerciantes do interior para evitar a compra desse tipo de alimento
que não tem uma origem conhecida, que não tem rótulo, que não tem orientação nenhuma para o consumidor. O que pode acontecer com uma pessoa que ingerir esse tipo de alimento, um queijo que não tem procedência certa, que não foi armazenado de forma correta? A pessoa que ingere esse tipo de alimento, ela pode ter um sério risco de saúde, uma séria complicação de saúde. A contaminação por bactérias, ela pode desenvolver um quadro de diarreia, vômito, febre e ter que ficar internada no serviço de saúde. Isso é muito grave. Então, o recado que a gente manda para as pessoas é não comprar, não ingerir esse tipo de alimento contaminado, porque nesse caso o barato pode sair muito caro. Obrigada pelas informações. Então fica o recado aí para você de casa. É bom ficar atento, porque como o subgerente falou, é o barato que sai caro, viu, Amanda? É bom ficar de olho mesmo, Larissa. Muito obrigada pelas informações. Mais policiais nas ruas da cidade e uma ação intensa nas zonas norte e leste, consideradas áreas vermelhas em Manaus. Esse é um dos compromissos da nova cúpula das polícias civil e militar, que ainda inclui o remanejamento de delegados no interior. Os 4 homens que comandam as polícias civil e militar foram apresentados hoje. O secretário Sérgio Fontes aproveitou a ocasião para anunciar reforços em algumas áreas da segurança. Ele acredita que, a partir de agora, as apreensões de drogas devem diminuir. E a principal estratégia é impedir a entrada de entorpecentes pela fronteira, com equipes que vão atuar em conjunto com a Polícia Federal. Se eu tenho um limitador ali de um rio que não tinha limitação nenhuma, que se passava direto, é natural que agora a gente vai apreender menos droga. Já colocamos uma barreira ali, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que a gente diminua a quantidade de droga entrando. Outra medida deve ser uma presença maior da Polícia Militar nas ruas. As prioridades vão ser as áreas vermelhas, onde o tráfico está mais presente na capital. Vamos atrapalhar de vez a vida de quem está com boca de fumo. Ninguém aceita mais a boca de fumo em Manaus, ninguém aceita mais esses caras querendo marcar território. Vamos estar constantemente apenas, eles têm que se sentir incomodados até sair daqui. Todas as ações vão acontecer de forma integrada com a Polícia Civil. Mas antes disso, o novo delegado-geral deve concluir o remanejamento dos profissionais nas delegacias. Nós estamos trazendo pessoal do interior para cobrir o plantão e as titularidades da capital. Locais onde nós tínhamos 2 ou 3 delegados serão redistribuídos. A falta de consciência no trânsito está levando a resultados trágicos. Mesmo dirigindo embriagado ou sem habilitação, algumas pessoas ainda insistem em burlar a lei, até mesmo quando são flagradas. E a partir de agora, a nova estratégia do Detran é divulgar os vídeos com esses flagrantes como uma forma de tentar conscientizar a população. Mesmo sabendo dos riscos que correm ao cometerem imprudências ao volante, muitos motoristas continuam inconsequentes. Como forma de alerta, o Detran resolveu divulgar as imagens das infrações mais comuns. Neste vídeo, um garoto de 16 anos liga para o pai e depois tenta subornar os agentes de trânsito. Neste outro vídeo, um casal foi flagrado. A suspeita é de que eles teriam ingerido bebida alcoólica. A mulher estava dirigindo para tentar despistar a blitz e se negou a fazer o teste do bafômetro. Eu não sou obrigada a fazer o teste. Meu amor, você não é obrigada a nada. Este militar também não quis fazer o exame. Mas o caso mais grave foi de um grupo de jovens que tinham LSD, maconha e cocaína dentro do veículo. Só neste fim de semana, 72 pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. De acordo com o Detran Amazonas, a maioria das pessoas que foram flagradas embriagadas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, o Detran alerta. O teste de sinais que é feito pelos agentes durante a blitz e os vídeos servem para comprovar judicialmente que o motorista cometeu uma infração. E a partir de agora, esses vídeos, que já eram feitos pelos fiscais, serão divulgados pela imprensa e também nas redes sociais, como uma forma de tentar conscientizar a população. Para que as pessoas criem consciência e vejam o que acontece efetivamente nos finais de semana. Muitas pessoas alcoolizadas, jovens dirigindo, menores dirigindo veículos com autorizações dos pais, drogas circulando na cidade, nos carros, como foi flagrado. Então, com isso, nós queremos alertar as pessoas, principalmente as famílias, aos pais.
Tem que alertar mesmo. E todos os ônibus de Manaus já estão equipados com sistema de identificação facial. Essa é uma tentativa de evitar as fraudes que acontecem no transporte coletivo, principalmente no uso de carteirinhas de gratuidade e do passe estudantil. Dessa forma que o Sinetran conseguiu identificar milhares de reais em prejuízos. O sistema identifica quem usa a carteirinha de outra pessoa. Com isso, o Sinetran pretende tomar medidas para punir os fraudadores. Todos os dias, milhares de pessoas usam ônibus em Manaus para ir e vir. Dessas, 36 mil usam cartão de gratuidade para pessoas com necessidades especiais. E quase 400 mil pessoas usam passe estudantil e têm direito a pagar meia passagem. Mas o que era para ser um benefício acaba se tornando instrumento de fraude, quando pessoas usam cartão de outras. Situação que levou o Sinetran a criar o sistema de biometria facial em toda a frota da cidade. Eu estou com uma carteirinha que não é minha e vou passar aqui na catraca. Autoriza normalmente, o cobrador não tem como identificar que é uma fraude, mas no fim do dia essa fraude vai ser revelada com o sistema de biometria facial. Isso porque nesse cantinho aqui tem uma câmera que vai fazer a imagem do usuário. O sistema vai receber o registro e uma equipe vai avaliar os casos suspeitos. No meu caso, a identificação facial deu 0% de similaridade. Foi comprovada a ação ilegal. Todos os dias, milhares de irregularidades são registradas em Manaus. No mês de junho, foram mais de 88 mil fraudes com o uso da carteirinha estudantil e quase 30 mil com a gratuidade. Os testes comprovaram o valor do prejuízo. R$243 mil mês, essa é a média. Dinheiro que daria para comprar um ônibus novinho. Todas as pessoas que se aproveitaram do benefício de forma ilegal foram identificadas. Neste caso, o passe pertencia a uma criança e foi usado por adulto. Aqui, era de uma mulher e um homem se beneficiou. Mas, apesar de comprovar o problema, até agora ninguém foi punido. A gente está esperando a anuência do poder público para que a gente possa fazer a coisa bem alinhado, né? Que não tenha nenhum problema com a população, né? Para não passar constrangimento. Tem algumas regras que nós vamos ainda expor e publicar. Depois de regulamentado pela Câmara de Vereadores e Prefeitura, o usuário que cometer a fraude pode ficar até 6 meses sem o benefício. A expectativa é poder validar a punição o mais rápido possível e, assim, evitar prejuízos que podem chegar a quase 3 milhões de reais ao ano. Uma conta que sobra para todo mundo. Com essa evasão, quem está pagando essas fraudes são as pessoas que realmente pagam a passagem inteira, né? E uma das principais ruas do centro da cidade vai ganhar cara nova. Começou hoje a revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. A obra deve durar 4 meses e preocupa os comerciantes que, em tempos de crise, estão com medo de queda nas vendas. A obra, que começou no domingo, já causou impacto no trânsito na Rua Lobo da Almada na manhã desta segunda-feira. A Rua Lobo da Almada, assim como a 10 de julho e a 24 de maio, são as principais vias de escoamento do trânsito da Avenida Eduardo Ribeiro durante o período das obras. O Manaus Trans vai manter agentes nessas vias para tentar minimizar os transtornos. Atenção, reduza a velocidade, preste atenção com relação às orientações do agente de trânsito que estará no local em todo o período de obra. A Prefeitura fez a interdição com tapumes a partir da Rua 10 de julho. A previsão é que essa interdição aconteceria desde a Rua 24 de maio. Dessa extensão até a Monsenhor Coutinho, o trânsito ficaria interditado. Mas a Prefeitura mudou os planos, só não divulgou quando é que vai fazer essa interdição a partir da 24 de maio. Por enquanto, o trânsito está fluindo normal pela Eduardo Ribeiro até a 10 de julho, quando o condutor, para deixar o local, é obrigado a dobrar à direita no sentido da Avenida Getúlio Vargas. Fizemos um pedido ao prefeito
que ele entendeu que se uma Eduardo Ribeiro, da 7 de setembro até 24 de maio, estivesse fechada, tapumada no período de Natal, as perdas seriam muito grandes, o volume de pessoas demitidas seria muito grande e que nós pedimos para ele que modificasse a área e que essas obras na área da 7 de setembro até a 24, que seja feita realmente no mês de janeiro, fevereiro, o impacto ainda vem, mas o impacto vai ser menor. Mesmo assim, os comerciantes desse trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, que representa 6% do comércio da área, já estão preocupados. Vai preocupar bastante, porque nós estamos numa fase muito boa de fluxo de clientes e com essa reforma, pelo visto, vai haver uma queda. E próximo de um final de ano, datas festivas agora, vai complicar bastante. Mas a obra tem um lado positivo, que é mudar a cara do centro histórico de Manaus. Nesse primeiro momento, o asfalto vai sair para dar lugar ao calçamento do início do século passado. Até as calçadas serão revitalizadas. Os estacionamentos onde surge inteiramente o paralelepípedo que vai ser reutilizado desse trabalho de demolição que já se iniciou desde o dia de ontem. E depois, na plataforma de circulação dos carros, a gente tem 3 faixas, uma das quais é compartilhada com a previsão de um bonde histórico e as outras 2 são faixas pavimentadas com pavers, com um piso de concreto que se coaduna inteiramente com o piso histórico. As intervenções na Eduardo Ribeiro vão ser realizadas de forma gradativa. Assim que os trabalhos estiverem mais avançados na Rua 10 de Julho, os serviços serão estendidos para outras quadras, passando pela Rua José Clemente até chegar a 24 de maio. E o prefeito Arthur Neto afirmou hoje à tarde que os comerciantes estarão seguros e que vão lucrar muito mais com a revitalização. E faltou luz na tarde de hoje em vários bairros da cidade. De acordo com a Eletrobras Amazonas, a interrupção ocorreu por causa de um desligamento inesperado na subestação Mauá 3. O problema afetou cerca de 200 mil unidades consumidoras na cidade. E o restabelecimento da energia elétrica na capital já foi iniciado em alguns bairros. Segundo a Eletrobras, até o final do dia o abastecimento seria normalizado em toda a cidade. Agora vamos saber como é que está o trânsito aqui na cidade? Bom, você vê imagens aí da Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Sentido bairro centro. O tráfego de veículos é grande, mas o trânsito está fluindo normalmente. Agora vamos para um outro ponto da cidade. Estamos aí na Rua Maceió, no cruzamento com a Salvador. Lá o fluxo de veículos também é tranquilo, os carros passam normalmente sem nenhuma retenção na via. Só em setembro foram mais de 40 mil queimadas em toda a Amazônia Legal. Aqui no estado, a maior incidência é nos municípios do sul. E a distância sempre foi uma das maiores dificuldades para o combate ao fogo. Por isso, nesse fim de semana, uma ação conjunta reuniu vários órgãos do estado numa tentativa de diminuir a quantidade de focos de incêndio no Amazonas. Não é preciso ir muito longe para encontrar um foco de incêndio. Na M070, que liga Manaus a Manacapuru, é possível ver muita fumaça à beira da estrada. Dona Evânia mora em Iranduba. Nesse fim de semana, ela foi surpreendida com uma queimada ao lado da casa dela. Preocupada porque tenho medo, né? Se o fogo pegar e perder as coisas que a gente não tem nem para onde ir. Segundo o Corpo de Bombeiros, na maioria dos casos, o fogo começa pela ação do homem. A quantidade de umidade, mesmo no tempo seco, ela é praticamente um fator que impede que essa propagação, essa ignição aconteça espontaneamente. Eu entendo que há, por parte da população, um equívoco no sentido de fazer a limpeza dos seus terrenos tocando fogo. Isso eu me refiro tanto na zona urbana quanto na zona rural. No último mês foram registrados mais de 47 mil focos de queimada em toda a Amazônia Legal. Desses, 5 mil aqui no estado. A maior parte nos municípios do sul, como Apuí, Boca do Acre e Lábrea. E um dos principais motivos é o desmatamento ilegal. Mas a principal dificuldade para diminuir as queimadas nessa área é o acesso até essas cidades. Para facilitar o combate, até o início do período chuvoso, uma ação integrada está sendo feita com a participação de vários órgãos do governo, como o Corpo de Bombeiros, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Defesa Civil, Batalhão Ambiental e Polícia Militar.
vem sendo monitorado tecnicamente com os instrumentos. O foco ficou pior agora. Então isso está sendo programado todo esse período para esse recrudescimento dos fenômenos naturais, como é o Ninho, que provoca essa baixa umidade, que traz toda a pressão do sul do estado, dos estados de Rondônia, do Mato Grosso e do oeste do Pará e do sul do Pará para o Amazonas. Outra medida, segundo o secretário de Meio Ambiente, é o monitoramento via satélite de toda a área do estado. Nós temos o monitoramento das imagens de satélite, dos focos de queimada no sul. Temos o monitoramento agora que está tendo o apoio de helicóptero para identificar focos de queimada aqui na região metropolitana, identifica com coordenadas geográficas e passa para a equipe de apoio em solo. A preocupação não é apenas dos órgãos oficiais. Alguns moradores de locais com grande incidência de queimadas tomaram uma iniciativa. Em 2 semanas, 150 pessoas fizeram o curso de brigadista do Corpo de Bombeiros. Entre elas, o Adriano. Hoje nós estávamos no treinamento e aconteceu esse foco de incêndio aqui. E os bombeiros já nos convidaram para vir participar para ajudar. Mas o melhor mesmo é não fazer queimadas. E olha que a maior dificuldade é mesmo a distância. A cada dia surgem novos focos e os bombeiros reconhecem que não há homens suficientes para combater tantos incêndios em todo o estado. Em Manacapuru, a preocupação é com os incêndios provocados, considerados crimes nessa época do ano. O Rio Solimões amanheceu encoberto de fumaça. Entre o domingo e a segunda-feira, 227 focos de incêndio foram registrados apenas no município de Manacapuru, a 99 quilômetros de Manaus. Pela manhã, alunos usavam máscaras para ir à escola. Os professores não conseguiram dar aulas. Hoje pela manhã, quando nós chegamos, bastante jovens com tosse, a fumaça incomodando, lagrimando, avermelhados, entendeu? Se dizendo está passando mal, e nos preocupamos com essa situação porque são muitos jovens. Em 4 escolas estaduais, as salas ficaram vazias. Estudantes passaram mal por causa da fumaça. Um carro de som convocou os pais para pegar as crianças mais cedo. Seu filho das escolas, que a fumaça está tomando conta do nosso município. A gente entrou aqui, eu estava quase passando mal por tanta fumaça. E é igual para os nossos amigos, porque eles também reclamaram bastante. No pronto-socorro municipal, ambulatório lotado. A maioria de crianças e idosos com problemas respiratórios. O número de atendimentos triplicou. Então se mantém bem hidratado, de 2,5 litros a 3 litros de água, tá? Hidrate os olhos também, o nariz, use o sorinho, tá? Pode lavar os olhos, tá? Manter o sorinho nasal, mantenha a pele hidratada e, por favor, evite fazer prática esportiva nesses horários, evite estar fazendo caminhada, evite estar saindo do seu lar para enfrentar esse momento. A Secretaria de Meio Ambiente de Manacapuru anunciou que já está fazendo um trabalho de identificação das pessoas que estão tocando fogo, o que é crime nessa época do ano. Elas serão notificadas e multadas se continuarem causando os incêndios. E colocou um número à disposição para a população fazer denúncias. Enquanto os suspeitos pelos incêndios não são identificados, o Corpo de Bombeiros tenta apagar as chamas como pode. Nesse fim de semana, 12 homens foram enviados de Manaus para Manacapuru. Nessa segunda, foram mais 8 bombeiros. O número é pequeno diante da gravidade da situação, ainda mais quando não há previsão de chuva para os próximos dias. E a preocupação continua no interior. Em Parintins, há 4 dias, os bombeiros tentam controlar os focos de incêndio no aterro da cidade. O fogo começou na sexta-feira pela madrugada, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda das escavadeiras que empilham o lixo. E somente com a remoção do resíduo pelas máquinas é que a gente vai molhando o material para amenizar e evitar que se propague para outros lugares. No domingo, o fogo voltou com força e o combate aconteceu durante a noite. As máquinas se misturaram à poeira e à fumaça para revirar o entulho. Até o carro de bombeiros do aeroporto foi usado para controlar o incêndio. Segundo o vigia aqui do local, o fogo teria sido provocado por 2 pessoas que fugiram. O Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio do aeroporto combatem o fogo nos últimos 3 dias.
Eles combatem principalmente pelas laterais do aterro para que o fogo não se alastre para os terrenos próximos e para o campus da UEA, que é vizinho aqui do aterro controlado. Mas a gente, toda vez que se encaminha, que a gente vê que ele está querendo tomar outra direção, a gente rapidamente vem até o local e dá o combate de imediato. Para o Corpo de Bombeiros, não existe risco do fogo se espalhar. O problema é a fumaça. Você inala uma fumaça daquela, você não sabe o que está queimando lá. Por exemplo, está queimando juntamente com todos os outros resíduos, plástico e isopor. Então a gente sabe que aquela fumaça ali é tóxica. Os moradores que já sofrem com o odor da lixeira, agora também estão sofrendo com a fumaça. Tanto o adulto como o jovem criança, ele inala essa fumaça, né? E é tóxico isso, né? A gente sabe que é prejudicial à saúde, né? O fedor da fumaça do lixo e com a fumaça do incêndio aí fica insuportável, né? E as queimadas continuam pela cidade. No fim da manhã de hoje, um incêndio atingiu pela segunda vez uma área de vegetação que fica por trás de um condomínio na Torquato Tapajós. Cerca de 15 pessoas, entre moradores e funcionários, iniciaram um combate às chamas que chegou a atingir uma área de aproximadamente 500 metros. Assim que o Corpo de Bombeiros chegou, o fogo foi controlado. De acordo com a síndica do condomínio, a suspeita é que o fogo tenha sido criminoso. Ela informou ainda que vai tomar as providências necessárias para que a situação não se repita. E pequenos focos de incêndio voltaram a prejudicar a estrutura das distribuidoras atingidas pelo fogo na semana passada no centro de Manaus. Hoje à tarde, a Defesa Civil voltou ao local para fazer uma vistoria. Na vistoria da Defesa Civil realizada na tarde desta segunda-feira, os fiscais constataram que ainda há possibilidade de focos de incêndio nas distribuidoras. Inclusive, na madrugada de hoje, os bombeiros foram acionados. Houve um princípio de incêndio novamente, então quer dizer, o prédio ainda tá com o princípio de focos de incêndio. Então a gente vai continuar monitorando, o bombeiro também está monitorando, para que a gente possa dar um apoio aí para o proprietário no instante que ele possa tirar o entulho todo do local e a gente fazer uma avaliação na parte estrutural. Por enquanto, os prédios permanecem assim, interditados. A Defesa Civil do município vai continuar monitorando até que não haja riscos de incêndio e todo esse entulho possa, enfim, ser retirado em segurança. Esse material prejudica a avaliação, então a gente vai ter que esperar parar o bombeiro liberar esse local para que a gente possa liberar o proprietário, tirar esses entulhos daí para que a gente possa fazer uma avaliação mais minuciosa na parte da estrutura. Outros 2 prédios vizinhos também ficaram comprometidos. O proprietário desta distribuidora disse que perdeu algumas mercadorias que ficavam no 3º andar. Com a quentura, né, a temperatura, danificou alguns produtos, derreteu, pastas. A parte elétrica a gente está tendo que refazer tudo de novo. O telhado vai ter que ser refeito. E essas mudanças no clima que favorecem o surgimento de focos de incêndio serão um dos destaques do Manhã no Ar. Tudo o que acontece nas primeiras horas do dia você acompanha aqui na TV A Crítica com ela, Daniela Sayag. Dani. Olá, Amanda Couto e você que assiste A Crítica na TV. No Manhã no Ar desta terça-feira, a gente vai mostrar que a descida das águas do Rio Negro, que vinha acontecendo em ritmo mais lento, acelerou nos últimos dias e, com isso, o número de barcos encalhados nas margens do rio cresceu. A gente também traz os detalhes sobre a vazante no nosso estado, a previsão que a seca desse ano seja uma seca grande. Tem também as informações do trânsito direto do RC Coop e a gente adianta para você os fatos mais importantes dessa terça-feira. Manhã no Ar, às 6h30. Eu espero você. Obrigada, Dani. E agora vamos voltar a falar do trânsito. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Agora a gente está em outro ponto da cidade. A gente está aí na Avenida Costa e Silva, próximo à Bola da Suframa. A pista está praticamente livre nos 2 sentidos. Você vê muita gente aí atravessando a rua, né, aproveitando que não está passando nenhum carro. Agora vamos para um outro ponto. Vamos para João Valério, no Vera Alves. Fluxo intenso, com bastante retenção. Olha a quantidade de carros. Quem costuma usar a via precisa aí ter muita paciência ou então tentar um caminho alternativo e não passar por lá agora. Hoje foi feita a primeira reunião para definir o esquema de segurança que vai ser usado durante os 2 jogos amistosos da Seleção Brasileira, que vão ser realizados aqui em Manaus nos dias 12 e 9 desse mês. Os eventos já vão servir como testes para os Jogos Olímpicos. Mais de 30 órgãos vão fazer parte da ação conjunta.
1.500 servidores vão estar em campo para garantir a segurança tanto dos atletas quanto do público em geral. A Seleção Olímpica Brasileira enfrenta a República Dominicana na próxima sexta-feira, às 8 da noite. E no dia 12, o Haiti, às 6 horas da noite. Dentro da área de segurança, nós vamos seguir todos os protocolos internacionais e ainda também testar na área de segurança os 2 centros de treinamentos que não foram testados durante a Copa do Mundo. Assim como na Copa do Mundo, um perímetro ao redor da Arena da Amazônia deve ser interditado. A Avenida Constantino Neri vai ser fechada a partir das 2 horas da tarde. No primeiro jogo, os 2 sentidos das vias serão bloqueados. No segundo, apenas o centro-bairro ficará aberto. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta semana na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. A partir de hoje, quando chega a delegação da Seleção Brasileira, nós vamos realizar escoltas, vamos garantir a segurança nos hotéis, vamos realizar escoltas para os treinamentos a partir daí, a cada dia, de todas as seleções, e vamos estar desenvolvendo atividades de controle dos perímetros de segurança de cada local de interesse da segurança. E a segunda e última etapa de wakeboard do ano aconteceu neste fim de semana nas águas do Tarumã. Muitas manobras e uma presença ilustre no campeonato. Ele está no top 3 mundial quando o assunto é manobras radicais sobre as águas. Jimmy Lahriche, 25 anos, foi a presença mais aguardada dessa etapa. Ele não participou da competição, mas ficou impressionado não apenas com o nível dos competidores, mas com a estrutura do evento e as belezas naturais. It's awesome. Everyone's super nice. It's a beautiful area. 40 atletas disputaram em 5 categorias. Uma das mais disputadas foi a avançada, que reuniu grandes nomes do esporte. E julgar essa turma não é dos trabalhos mais fáceis, mas a vista compensa. O critério de julgamento vai muito da variedade de manobra, intensidade, altura, qualidade na execução da manobra. Isso tudo conta. Segundo o organizador do evento, Mário Oliveira, o nível técnico dos competidores melhora a cada etapa. Os profissionais aí estão andando no top do Brasil. A gente pode dizer até que já tem nível internacional também. Essa foi a segunda e última etapa do amazonense, já que as águas baixaram bastante. Agora, para ver essas feras competindo e voando sobre o maior rio do mundo, só no ano que vem. E o governador inaugurou agora, no final da tarde, a primeira unidade de proteção civil e meio ambiente do estado. Diversos órgãos vão repassar para os moradores da região metropolitana noções de prevenção e combate a desastres ambientais. A população vai aprender a trabalhar com monitoramento climático e combate a incêndios. Até mesmo crianças e idosos vão fazer parte das brigadas. Uma força a mais na prevenção de tantos problemas ambientais que, nessa época do ano, atinge a população do interior. E o A Crítica na TV fica por aqui. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã, logo depois do Cidade Alerta. Até lá!